experiência. Passamos agora, senhoras e senhores, a palestra Ensino Sem Distância, uma proposta para o trânsito com o Reginaldo Daniel da Silveira, CEO da Triton. Uma salva de palmas, senhor Daniel, senhor Reginaldo. Boa tarde e quase boa noite, né? Gente, vocês passaram o dia todo assistindo palestras interessantíssimas, necessárias, importantes. E a nossa proposição, na verdade, é um desafio que eu vou começar fazendo para todos vocês que estão aí sentados, bonitos, olhando para a minha cara. A proposição da Triton Engenharia e Educação é falar sobre a educação sem distância. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Primeiro, porque eu sou professor, então eu lido com educação. Segundo, porque quando fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção, eu fiz sobre educação à distância. E depois, eu sou psicólogo. E por ser psicólogo, quando eu cheguei nesse momento aqui, eu pensei assim, nossa, está todo mundo ligado. Vamos fazer um desafio para esse pessoal? O desafio que eu vou fazer para vocês, ele começa da seguinte forma. Daqui a pouco a gente vai passar um videozinho e vamos comentar a importância deste trabalho que o Detran do Estado está fazendo e que está gerando referências, citações em todo o Brasil. Eu já vi revistas, artigos, veículos de comunicação fazendo referência a esse belíssimo trabalho que a administração do Detran atual está proporcionando a todos aqueles que vivem neste estado. O meu desafio, ele é o seguinte, para que a gente possa entender a educação e colocá-la no plano de sem distância, é saber qual é a sua capacidade de pensar, de refletir, e de viver um momento no trânsito que venha gerar conexão com a educação sem distância. Dito isso, eu quero saber se você consegue. Por gentileza, fiquem sentados numa posição bastante confortável na poltrona em que vocês estão. Eu vou desafiá-los. Já vi que alguns se sentaram bem confortavelmente e agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Isto. Fechem os olhos. Pensem nesta pessoa que é você sentada nesta poltrona. Sinta a sua respiração. Apenas sinta. Inspire, expire, inspire, expire. Sinta o seu corpo. Seu corpo está sentado. Você toca a poltrona. Seus pés estão no chão. Imagine que você está ligando o carro. Você gira a ignição. Você dirige o veículo. Você está seguindo. Faz aquele trajeto que você está acostumado a fazer. De repente, você ouve uma buzina infernal atrás de você. Você está concentrado pensando nisso. Esta buzina não para de tocar. Você baixa o retrovisor e com o dedo aponta um gesto obsceno
para aquele que buzina. Cria-se uma tensão entre os dois veículos, entre os seus condutores. A sua respiração começa a aumentar, o seu coração palpita e você acelera mais. De repente, você furou o semáforo e você percebe que você foi multado. Você continua com a respiração acelerada. Você segue mais um pouco e de repente você leva um susto, uma vaca aparece na sua frente. Você grita impropérios, desvia da vaca e vê lá na frente que um motociclista caiu. Você já está tenso e você sente que você está atrasado. Você olha ele caído e você não para. Você vai para o seu trabalho. Quando você chega no seu trabalho, você está numa crise aguda de ansiedade. Muito bem. Respiração. Inspire, expire. Suavemente abra os olhos. No final da palestra, eu volto a este desafio. Para a gente entrar nesse clima leve, porque foi pesada a experiência, vamos entrar num clima leve e assistir um vídeo que retrata, de alguma forma, o trabalho que está sendo feito hoje no Estado e que a Triton Engenharia e Educação executa. 4 minutos apenas para assistirmos o vídeo. E aí, eu vou proceder à continuidade da palestra. Por gentileza. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if you
Muito bem. Agora eu vou passar para vocês o que é que faz a gente ter comportamentos que eu diria interessantes nas nossas vidas, mas nesse ponto em que falamos de trânsito, o que é importante e por que esse trabalho que está sendo feito e os diversos cases que a Triton Engenharia e Educação está apresentando são relevantes para todos nós que estamos sentados aqui nesse instante. A educação sem distância tem um modelo instrucional muito interessante. A gente chama ele de bidirecional. Por quê? Porque o estudante não é um mero receptor, aquele que nós levamos a entender alguma mensagem, não é apenas o que escuta passivamente, é aquele que escuta e participa. O modelo é um modelo de ensino socializado e é também um modelo individualizado. Nós temos aulas na web, atividades interativas, textos, nós temos o portal, nós temos aulas em vídeo, nós temos a videoconferência, nós temos estudos dirigidos, atividades práticas, nós temos um laboratório de educação de trânsito por mídias interativas. Por que que isso é importante e tem a ver com o nosso desafio? Porque essa educação que nós estamos falando, que nós estamos acostumados a tê-la presencialmente, nós vamos num determinado local, nos reunimos com algumas pessoas e aprendemos. Mas nós estamos vivendo num mundo em que a tecnologia nos traz desafios, instigações, estímulos, motivações que nós não conseguimos ainda mensurar. Eu tenho certeza que aqui agora nesse instante tem alguém no celular conversando com alguém em outro lugar. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com esta tecnologia que nós estamos falando. É como se nós tivéssemos a oportunidade de mudarmos a nós mesmos em cada respiro. Tudo pode mudar, não apenas de 20 em 20 minutos. Tudo pode mudar a cada segundo. Então, aquele clique do celular, aquele clique do tablet, do iPad, quando eu ligo o rádio, o computador que o meu filho de 3 anos já começa a mexer, tudo isso gera em mim mudanças. Essas mudanças é que vão determinar o comportamento que eu os coloquei no início deste desafio que aqui falamos, e que quando a gente fala em laboratório de educação de trânsito por mídias interativas, através deste laboratório, através destas telesalas, através deste ambiente virtual de aprendizagem, AVA, nós podemos mudar o nosso comportamento. A gente diz nas nossas reuniões na Triton que os nossos objetivos são trabalhar em redes estaduais de educação para o trânsito. Nossa referência é o que está acontecendo nessa realidade que aqui vivemos. Fazer a integração nacional pela vida, reduzir os índices de trânsito, mudar comportamento e cultura, educar multidisciplinarmente para melhorar no trânsito, aumentar e melhorar o que sabemos sobre o trânsito. Para isso, nós trabalhamos com o quê? Com um projeto, com uma metodologia. Essa metodologia faz com que criemos estratégias. Mas que estratégias são essas? Eu estou aqui falando para você, você está olhando para mim, e eu estou percebendo que há um silêncio total, possivelmente porque você esteja muito atento no que eu estou falando. Quando eu falo em estratégias, eu tenho que ver exatamente o que é que você pode ter como elemento de ajuda para melhorar o seu comportamento no trânsito e na vida.
a estrutura, a infraestrutura, a implementação, as estratégias, o AVA, tudo isso, quando a gente fala em Triton, Engenharia e Educação e Detran, apresenta resultados. Esses resultados têm a ver com o que está acontecendo nessa realidade. Uma integração com áreas do governo. A melhoria no que já falamos, daquilo que eu posso aprender sobre como eu estou e como está o meu parente, como estão as pessoas, quais são as leis do trânsito. Sensibilizar crianças e adolescentes, aproximar instituições de ensino públicas e privadas dos DETRANs, possibilitar acesso à informação. Este é o grande ponto. Possibilitar acesso à informação para um número cada vez maior de cidades. Hoje, 64 municípios do estado do Paraná têm a possibilidade de viver a educação como se estivessem na sua casa ou na sua escola. As pessoas vão até lá, conversam, falam, são ouvidas, aprendem. E este empreendimento a que o Detran do Paraná resolveu se encaixar, que no início era extremamente desafiador, como é que eu vou chegar num número bastante expressivo de cidades do Paraná, levando uma educação que pareça, que se assemelhe, que replique muito da educação que as pessoas estão acostumadas a fazer. E isso aconteceu através deste programa, deste sistema chamado ESD, Educação Sem Distância. Nesses resultados que a gente fala, a gente gera conteúdo, dá suporte, moderniza, a gente disponibiliza atividades gravadas, a gente dissemina conteúdo formativo, a gente veicula atividades, a gente faz um monte de coisas. E aí, agora, eu quero completar o desafio que nós iniciamos. Quando eu tenho a oportunidade de viver uma experiência educacional, de aprendizagem, eu me transformo. A educação, da maneira como ela é apresentada para nós, nas nossas experiências, ela pode ser simplesmente formadora, ela pode especializar, mas o que ela pode mais fazer, talvez a gente não possa nem mensurar. Imagine como é que você trabalha em situações do seu dia a dia, e aqui nós temos a referência do trânsito, porque ele é o foco do nosso congresso. Eu vou agora responder ao desafio da primeira etapa. Vamos novamente ficar em posição confortável. Fechem os olhos. Sintam a sua respiração. Inspire, expire. Inspire, expire. Perceba o seu corpo. Perceba a sua cabeça, os seus ombros, os seus braços, as suas mãos, o seu abdômen, as suas pernas, seus pés. Sinta a sua respiração. Inspire e expire. Você está novamente sentado ligando o carro. A ignição faz o barulho e você começa a dirigir o carro. Você dirige por um certo trecho e, de repente, o sujeito atrás buzina infernalmente. Buzina, buzina. Você pensa, este cidadão está muito apressado. Eu vou entrar um pouco mais à direita para ver se ele passa. O sujeito passa ao lado e você vai tranquilo. Você percebeu que ele furou o semáforo, mas você não furou o semáforo.
Você está com serenidade em sua mente. Ao longe você percebe aquele animal na pista, aquela vaca, e você vai mais devagar. Você desvia ela. E você olha mais adiante, o motociclista caído, e você diz assim: talvez eu possa me atrasar. Mas você para o carro, você vai lá, estende a mão para o motociclista e pergunta para ele o que aconteceu. Ele diz: não, me machuquei um pouco. Quando você pega ele, ele te abraça e diz assim: puxa, muito obrigado por você vir aqui agora. Eu não preciso ir para o médico, mas esse abraço seu foi muito bom. Sabe o que aconteceu? Você mudou o seu comportamento. Inspire, expire. Abra os olhos. Quando você passa por experiências de aprendizagem, você cria inúmeros estímulos. O que ocorre conosco no trânsito está associado a um movimento cerebral de substâncias químicas, neurotransmissores. Quando você estava indo e aquele sujeito buzinou para você, e você se irritou, puxou, abaixou o vidro, botou o dedão mandando ele ir para aquele lugar, ele olhou para você, gritou, você ficou mais tenso ainda. E aí, o seu estresse produziu muito cortisol, e o cortisol aumenta as suas palpitações, o seu sangue começa a ocupar todos os seus vasos sanguíneos. Quando você estava calmo e quando você parou para ajudar aquele motociclista, você lembrou que você aprendeu isso lendo um texto, numa aula, você teve aquele professor ou aquela professora com aquele sorriso afetuoso. E aí você aprendeu o seguinte, que se eu pensar de uma forma empática, empática é ser suave com você mesmo, é ser gentil com o outro, você produz ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor que te dá uma sensação de felicidade. Quando você ajudou aquele motociclista, e você lembrou que você viu isso numa aula, talvez de videoconferência, talvez da internet, você percebeu que ao querer ajudar o outro, quando você ajuda, quando você sorri, quando você abraça, o seu cérebro faz produzir esta substância denominada ocitocina. E a ocitocina é um hormônio da felicidade. Quando você aumenta a ocitocina em você, você diminui o cortisol. Algumas pessoas dizem assim: o estresse é meu inimigo. Quando essas pessoas acham o estresse seu inimigo, elas podem vir a ter um ataque cardíaco aos 50 anos, sim. Agora, quando essas pessoas veem que o estresse está chegando nelas, e elas dizem assim: nossa, o meu corpo está tentando se defender, eu sei, é como se fosse a minha mãe tentando me proteger. Eu vou lidar com isso. Quando você lida com isso, você cria resiliência, e aí você pode chegar aos 90 anos sem ter ataque cardíaco. O trânsito pode ser um lugar para acelerar o seu coração e sujeitá-lo a ataques cardíacos. A educação no trânsito, entre outras coisas, pode levar você a pensar. Não é apenas primeiros socorros para atender um motociclista. Não é apenas a velocidade do carro. Não é apenas lidar com a ansiedade. É lidar com o bem-estar, com a vida. Então, é isso que a educação pode nos proporcionar, porque é ela que nos oferece esses subsídios. Nós vamos ter uma sequência importante agora do evento, e nesse momento eu queria agradecer a todos por terem assistido a palestra e se integrado tão bem. Muito obrigado.
Take me into